disponível estou. Disponível estou para ti. Deus, graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo, é isso aí. Vamos de palavra de Deus esta manhã, aleluia. Daqui a pouco, meu querido irmão Ignaldo pode ligar, tá? Agora vamos de ministração, vamos de ministração da palavra de Deus nesta manhã. Palavra de Deus que está em 2 Coríntios 3:6. 3:6. É a palavra viva, palavra operosa, palavra da parte do Senhor Jesus para nós. Estamos também ao vivo no Facebook, na nossa live, Igreja da Virtude do Espírito de Deus, é o nome da nossa página, tá bom? Vá lá no Facebook, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo aí, quem estiver entrando já vai compartilhando a live em nome de Jesus Cristo. Esta bênção de Deus para o meu e para o seu coração. Irmã Silvana Soares, bom dia meu pastor, a paz do Senhor, a paz minha querida, Deus abençoe a sua vida. 2 Coríntios 3:6, vamos de palavra de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações, e vamos compartilhar a live, tá bom? Então é isso, 3:6 de 2 Coríntios, diz a palavra de Deus, Ele nos capacitou, aleluia, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, vírgula, olha só, olha o propósito da capacidade, sermos o quê? Ministro de uma nova aliança. Muitos líderes hoje, muitos ministros, estão vivendo aquém do poder de Deus, distante, estão com uma pregação simples. Quando eu digo simples, eu digo uma pregação só de conselhos, só de conselhos morais, éticos, aquilo que o homem até recebe na escola, aquilo que o pai ou a mãe pode dar. Você está entendendo? Quando passa disso, é um conselho a respeito de ser um líder econômico. Então as pessoas estão trazendo o conhecimento do mundo e colocando nos altares, no púlpito, e o mesmo conselho que uma pessoa pode receber lá fora, por algum especialista de uma determinada área de sucesso, de liderança na vida, ela está recebendo na igreja, como se essa fosse a vontade de Deus, e não é. Não se ofenda comigo, mas não é. É importante sim essas mensagens, é importante sim esses aprendizados para que uma pessoa possa desenvolver nesse mundo, ter sucesso, sabe? Aprender a lidar com as pessoas, é importante. Mas a mensagem do Evangelho, ela é o quê? Poder de Deus. Nós não podemos fugir daí. Nós não podemos mudar isso. Nós não temos o direito legal de mudar isso. Nós não temos.
como ministros do Evangelho, nós não temos o direito legal de substituir aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. E que o apóstolo Paulo deixou escrito, registrado na palavra, que o Evangelho é o poder de Deus para a sabedoria, para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se é branco, se é preto, se é judeu, se é livre, se é escravo, não importa. Se crê no Evangelho, ele é poder de Deus. Só que o que acontece? Por que as pessoas não estão recebendo o poder de Deus? Porque também não estão recebendo o Evangelho. As pessoas estão recebendo um discurso que colocaram no lugar do Evangelho. Então acontece que essas pessoas creem nesses discursos, só que são discursos furados que o vento leva, porque não tem poder. Porque uma vez que o Evangelho é pregado e a criatura crê, então o poder se manifesta, o poder de Deus. A libertação, a cura, o milagre, a transformação, o novo nascimento acontece. Você entende isso? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E para a salvação, esta palavra no termo completo, sozo ou sozo, você escolhe a citação, que vem do grego, significa proteção, prosperidade, libertação dos pecados, cura. É tudo aquilo que o homem precisa nesta vida, o Evangelho entrega a ele. Você entende isso? Então, a palavra de Deus diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se nós não pregarmos a nova aliança, essa capacidade não pode estar em nós. Essa capacidade não pode ser manifesta por nosso intermédio às pessoas. As pessoas vão estar necessitadas e estão necessitadas desta capacidade. E qual é essa capacidade? A capacidade que está lá em Mateus 10, aonde Jesus disse, ide, curai os enfermos, repreendei demônio, libertai o cativo, abri os olhos do cego, o ouvido do surdo, ressuscitai os mortos. Claro que esta capacidade, para nós exercermos ela em plenitude, a nossa fé tem que ser elevada, a nossa fé tem que ser elevada. Não significa que nós já dominamos tudo isso, não. Só que nós temos que começar a pregar o Evangelho. Nós temos que começar a viver a capacidade que Ele nos deu, para que possamos ir crescendo nela, e daqui a pouco até o morto nós estamos ressuscitando pela fé. Você entende isso? Talvez você diga, pastor, então por que o senhor não abre os olhos do cego e ressuscita o morto? Eu digo, então nós temos que começar primeiro com os enfermos, porque é uma questão de plenitude em nós, e eu não tenho a plenitude de Cristo toda em mim. Jesus dominava isso. Jesus, a plenitude de Deus estava 100% nele. Ele era 100% consciente da plenitude de Deus. Então ele podia dizer ao leproso ser limpo, e o leproso ficar limpo no mesmo instante. Ele podia dizer ao cego, abre teus olhos e vê, e o cego ficava curado no mesmo instante, porque ele tinha 100% de plenitude. Você está entendendo? Mas nós somos pequenininhos. Talvez eu já tenha alcançado 3% dessa plenitude. Então nós temos que começar, pela artrose, pelo AVC, pela ferida que não cicatriza, pelo demônio da depressão. Você está entendendo? Nós temos que começar por aí. Nós temos que começar pelas pequenas coisas e ir crescendo, e o Senhor vai nos elevando na fé, e daqui a pouco nós estaremos vendo o extraordinário de Deus por intermédio de nós e no meio da igreja. Mas para isso nós temos que pregar o quê?
a capacidade que Ele nos deu. Ele não nos capacitou para sermos ministros da velha aliança. E é a velha aliança que impera no meio da igreja hoje. As pessoas vivem a velha aliança inconscientemente. Inconsciente. E é aí que está o problema. Porque um inimigo não identificado sempre prevalecerá sobre você. O pior ataque que você pode sofrer do inimigo é o ataque de surpresa, o qual você não espera. E quando você está vivendo, a antiga aliança inconscientemente, o inimigo está te atacando constantemente e você não percebe, só vê a derrota. Você não enxerga o que está atingindo você. É por isso que as pessoas vão fazer oração diante de Deus e elas perguntam: por que, Senhor? Por que aconteceu isso? Por que eu não recebo? Por que eu não vejo? Por que não tem resposta? Porque o inimigo é invisível. E quando estou falando do inimigo invisível, eu estou falando da inconsciência da lei que as pessoas estão vivendo. Você entende isso? Então não pode haver poder de Deus. A capacidade da nova aliança não pode manifestar-se hoje. Por que que não pode? Porque é o povo que está no ambiente errado. É o povo que está na crença errada. Ao invés de viver a nova aliança, o que é a nova aliança? Da graça. O que significa a graça? Favor imerecido de Deus. Mas você vai nas igrejas, só é ensinado as pessoas a merecerem. Pagarem o preço. Quando Deus se agradar de ti, Ele vai te abençoar. Quando tu for perfeito, Deus vai fazer. Quando tu for reto, aí então tu vai receber o milagre. Tu tem que ir investigar na tua vida se não tem nenhum pecado não perdoado. Preste atenção. Isso são obras mortas. As obras mortas não é o que fazemos de negativo. As obras mortas são os ensinamentos que são dados hoje como positivo. É exatamente aí que a igreja tropeça. É por isso que é pela fé que você se relaciona com Deus, você escolhe acreditar nisso, porque a palavra diz a respeito disso. Nós não estamos vivendo uma aliança de meritocracia. A aliança de meritocracia é a antiga aliança. Nós temos que viver a nova, porque é na nova que eu e você somos capacitados por Deus. Você está entendendo? A gente fala para as pessoas: você tem capacidade, você pode repreender um demônio, você pode colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Elas ficam dizendo: esse pastor é louco, eu nunca posso fazer isso. Ele diz que eu posso, talvez só para me incentivar, mas eu sei dentro de mim que eu não posso. As pessoas pensam assim. Eu sei disso, que elas pensam assim. Sabe por quê? Porque um dia eu pensei assim. Você está entendendo? Mas é por quê? Porque elas estão baseando a sua capacidade nelas, no que elas desenvolvem, na retidão que elas vivem. Elas sabem que não são retas, coisa nenhuma. Elas sabem que não são perfeitas, coisa nenhuma, porque o ser humano sabe que não é perfeito, coisa nenhuma. O pastor Márcio dos Santos sabe que não é perfeito, coisa nenhuma. E se eu fosse basear minha capacidade para exercer o que Cristo diz que eu posso em mim, então eu não teria coragem para agir, porque eu sei que eu sou falho. Eu não sou um homem que peco, que vivo no pecado, mas eu sei que sou falho. É diferente. O pecado não pode exercer domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Você entende? É isso que a Bíblia diz em Romanos. O pecado não exercerá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é isso. É por isso que as pessoas não se sentem capazes, porque elas são ensinadas a olhar para elas.
O que significa, pastor, olhar para mim, que o senhor fala tanto e eu não compreendi ainda? Pois eu vou lhe mostrar o que é olhar para você. É você olhar para a sua retidão. É você querer ser primeiro perfeito, capacitado para poder exercer. Você não acredita que Deus já te capacitou. O que Deus fala para você não significa nada. Significa o que você pensa. A palavra diz: eis que vos tenho dado poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos causará dano algum. Mas aí o homem diz para você: olha, você não pode repreender aquele demônio, porque você não jejuou e não orou. Aí você acredita nisso. Você despreza, você faz que nem que nem Jesus falou para os fariseus. Vocês invalidais o princípio de Deus e estabelece os princípios dos homens. É isso. Colocam o que o homem fala no lugar do que Deus fala. Pois eu e esta obra e minhas ovelhas vai viver o que Jesus falou. O que Jesus falou é o que vale para nós. É isso. Eu não vou colocar ensinamento de homem no lugar da palavra de Deus. Não vou. Eis que vos tenho dado. Ou é verdade ou não é. E eu fiz a prova disso. E hoje eu tenho convicção que é verdade. Quando eu comecei a olhar para essa palavra em verdade, eu disse: espera aí, para mim saber se é verdade mesmo que eu tenho essa autoridade. Da maneira que ele está dizendo que eu já tenho, porque o homem me disse que eu tenho que pagar preço para ter. O homem diz que eu tenho que comprar essa autoridade. Mas Jesus está dizendo que ele me deu de graça. Então só falta eu tirar a prova. Eu vou agir sem tentar pagar preço. E deu certo. Porque o que Deus fala é imutável. Você entende isso? Aleluia. É exatamente isso. Eu não preciso pagar preço para me lidar com demônios. Eu lido com demônios confiando no que a palavra diz que é meu e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu lido com demônios. E não tem essa de represália, não. A minha igreja sabe disso. Você está entendendo? Aí a pessoa vive pela antiga aliança. Aí o depressivo vai lá e permanece depressivo. E muitos dão ajuda a comprar o remédio tarja preta do depressivo. Você está entendendo isso? Para mim, ajudar a comprar o remédio tarja preta seria uma desonra, seria uma incredulidade. Seria eu desacreditar naquilo que eu digo que é a minha vida de fé, que é o meu manual de fé. Eu estaria em contradição. Você está entendendo? Eu estaria em contradição. As pessoas não se tocam que elas estão em contradição com o que elas pregam. Falam de um Deus poderoso, um Deus que pode, um Deus que realiza, que liberta, que cura. Falam apenas do que Deus pode fazer. Isso não é errado, é certo. Mas nós temos que buscar demonstrar isso para as pessoas. Nós temos que buscar demonstrar. Nós temos que aceitar o desafio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus desafia a mim e a você para ver esses resultados. Mas uma vez que estamos vivendo na antiga aliança, inconscientemente, você pode fazer tentativas. E a conclusão é que você vai ter: peraí, essa palavra não funciona. Mas não é porque a palavra não funciona, não. É porque você está num ambiente errado, numa crença errada, e quer exercer o certo. O certo feito de maneira errada se torna uma coisa errada. O certo tem que ser realizado de maneira correta, perfeita, para ele se tornar certo. Você vivendo a antiga aliança na mente e tentando exercer os benefícios da nova, não vai acontecer. Tudo que você vai ver é frustração.
Você vai bater de frente com a frustração. Você vai bater de frente com a palavra e vai questionar ela, dizendo: isso não funciona. Talvez isso foi o homem que escreveu. Você vai se indignar com ela. E muitas das vezes vai se revoltar com Deus. E isso é perigoso. Porque o diabo se aproveita disso e coloca heresias. É por isso que muitos estão buscando no espiritismo, na macumba, nas muitas formas de ocultismo, porque o homem é um ser espiritual, ele anela pelo mundo espiritual, o homem anela pelo miraculoso, pelo sobrenatural. Sabe por quê? Porque ele é filho de um Deus sobrenatural, o homem. O ambiente do sobrenatural é o lugar do homem, é o lugar de satisfação do homem. Quando o diabo está pregando engano, através de adivinhações, conduzindo pessoas, as pessoas vão até lá. Sabe por quê? Porque o espírito do homem anseia por isso. Porque o homem é a imagem e semelhança do Deus vivo, um Deus espiritual, sobrenatural, poderoso. O homem é fascinado por isso. E o homem vai buscar a sua satisfação no espiritismo, vai buscar a sua satisfação na macumba, porque lá ele vê algumas manifestações. Você está entendendo? Quando o evangelho é capaz de nos dar isso, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho. Mas enquanto tivermos na aliança errada, enquanto tivermos numa crença errada, numa crença de justiça própria, numa crença de mérito, numa crença de que eu tenho que ser perfeito para ser salvo, para Deus me aceitar, nós vamos estar em furada, nós vamos estar lutando, nós vamos estar socando o ar, nós vamos estar correndo sem alvo. É hora da igreja despertar. Já não temos muito tempo. Não temos. As pessoas estão aí cambaleando, as pessoas estão impossibilitadas, as pessoas estão morrendo, o diabo está matando e muitos estão dizendo: foi a vontade de Deus. Conversa, não foi a vontade de Deus. O meu Deus não é contraditório, não é. O meu Deus não está fazendo uso daquilo que quando ele veio aqui ele combateu. Não está. Meu Deus não está aperfeiçoando ninguém, maltratando essa pessoa com dor, apodrecendo a carne desta pessoa, fazendo essa pessoa gemer dia e noite. Meu Deus não está tratando assim. Não, ele não trata assim, ele trata com a palavra. É o diabo que está fazendo isso. Você está entendendo? E as pessoas estão atribuindo isso a Deus. Porventura ele faria uso agora daquilo que ele combateu, daquilo que ele se colocou como inimigo quando esteve nessa terra. A palavra diz que ele andou, o Mateus disse, libertando todos os oprimidos do diabo, que carregavam enfermidades, males. É assim que o diabo oprime. É assim que o diabo oprime uma família, quando pega um pai de família e está com AVC nele, e esse pai de família fica impossibilitado, preso, confinado, e a família começa a passar necessidade, a padecer privações. É assim que Satanás age. Você entende isso? Quando ele coloca uma enfermidade e a esposa já não pode mais cuidar dos filhos, e o marido tem que trabalhar e os filhos ficam na rua, jogados à mercê da sua própria sorte, e sofrem todos os tipos de violência, porque o pai tem que trabalhar para trazer o pão, e a mãe está confinada, ou foi levada por um câncer,
Você está entendendo isso? Isso é a obra do Satanás. Isso não é a vontade de Deus. Um pai que morre eu conheço, um homem de Deus que morreu e deixou a esposa viúva com 4 filhos. Isso é a vontade foi a vontade de Deus. Conversa, rapaz. Você acha que é a vontade de Deus deixar uma mãe com 4 filhos? Foi Satanás. Por quê? Porque aquele homem estava aquém das suas prioridades em Cristo, dos seus privilégios, da sua herança em Cristo. Não tinha entendimento disso. A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje não é diferente. Se nós não tivermos conhecimento da plenitude, seremos destruídos, seremos oprimidos, seremos escravos de Satanás. Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta do mal, o que nos liberta das prisões, é a verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo. Então eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que receber plenitude de Cristo, conhecimento completo, perfeito e correto do Senhor Jesus. Isso é plenitude. E a palavra de Deus diz em João 1,16, 1,17, se não estou enganado: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nós temos que ter a plenitude do Pai e a plenitude do Filho. Nós temos que ter conhecimento do Pai e do Filho. O apóstolo João escreveu em João 17,3, se eu não estou enganado: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna não é você tentar ser bonzinho, ser perfeito, ser reto. Tentar, porque você nunca vai ser. Quando você vive a fé em Cristo, não. Ele torna você perfeito, Ele torna você reto, Ele torna você íntegro, vivendo a verdade. Não adianta o homem tentar viver a verdade, não adianta o homem tentar ser íntegro. O homem não tem capacidade para ser, porque a natureza pecaminosa está nele. Mas quando o homem vive a fé, a natureza pecaminosa é sepultada e a natureza de Deus passa a habitar no homem. E agora Deus, por intermédio da sua natureza, capacitará o homem a ter integridade, a viver em verdade e em justiça. Você entende isso? Eu não sou contra viver em justiça e em verdade e em retidão. Eu não sou contra isso. Eu não estou dizendo para ninguém pecar. Eu estou dizendo que o homem não pode produzir isso. Eu estou dizendo que o homem tem que viver a fé no Filho de Deus, e a natureza de Deus produzirá isso no homem. É diferente. É diferente. Você entende isso? Irmão, você tem que ser reto. Irmão, você tem que ser aquilo. Prega para o irmão a plenitude de Cristo, e essa plenitude transformará ele. Não manda o irmão dar que o irmão não tem capacidade para dar. Não manda. Ele precisa receber a plenitude de Cristo. É assim que o velho homem é sepultado, que o apóstolo Paulo falou em Efésios 4. E nós nos revestimos do novo homem pela renovação do nosso entendimento. Renovação do nosso entendimento é conhecimento novo. Mas as pessoas preferem pegar o sistema do mundo e copiarem dentro da igreja. Eu não estou falando do sistema de pecado, não. Eu estou falando do sistema de valores do mundo, do sistema de destaque, de sucesso do mundo. Foi isso que Paulo disse: para não vos amoldais a esse mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que vocês venham experimentar a vontade que Deus tem para nossas vidas. Você entende isso?
Deus não quer que nós venhamos viver o sistema de valor e de sucesso do mundo. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para os seus filhos. E isso vem por intermédio do conhecimento do Evangelho, da transformação da mente, da renovação da mente. Você entende isso? É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser novidade de vida. Se nós vivermos o sistema de sucesso e valor do mundo, nós não somos novidade coisa nenhuma. Novidade é nós vencermos pelo novo conhecimento. É nós obtermos vitória pelo sistema de Deus, do Evangelho. Você entende isso? Então o grande tropeço da igreja está aqui. A igreja é capacitada para viver a nova aliança, a igreja vive a velha. É isso. A meritocracia, a justiça própria. O que ela é para Deus, o Evangelho não é o que eu sou para o meu Deus. Você está entendendo? Para que a capacidade de Deus opere por meu intermédio, para que eu viva em verdade e em justiça nessa terra, eu não tenho que crer no que eu tenho que ser para Deus. Eu tenho que crer e viver no que Ele diz que Ele é para mim, no que Ele diz que Ele preparou para mim, no que Ele diz que Ele fez e realizou para mim. Você entende isso? As pessoas estão ouvindo uma mensagem do que elas têm que ser para Deus. E é por isso que elas são escravas da condenação. Porque elas sabem que não são retas, não são perfeitas, coisas nenhuma. Você entende isso? Por isso que elas se autocondenam. E muitos abandonam, porque são honestos consigo mesmo. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o que Ele é para mim, é o que Cristo é para mim, o que Ele preparou para mim, o lugar que Ele me colocou, o que eu posso fazer nele hoje. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é lindo. O Evangelho é boa notícia. O que vos parece boa notícia? O que eu tenho que ser para Deus ou o que Ele é para mim? Você entende isso? As pessoas se perguntar para os crentes o que significa a palavra evangelho, elas vão dizer boa nova. Dá o microfone para ela pregar, ela só vai pregar má notícia. Você está entendendo? Será que eu estou louco? Eu enlouqueci mesmo para viver a sabedoria de Deus. Você está entendendo? A religião é baseada na razão. A religião é baseada no sistema do mundo. É por isso que quando alguém vem pregando o Evangelho, ele é louco. Porque o Evangelho é isso. Está em contrapartida à religião. Então ele disse, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, que é a lei, os 10 mandamentos, mas do Espírito. O que é viver pelos 10 mandamentos? Viver uma demanda, viver uma obrigação, viver algo que você tem que cumprir, um resultado que você tem que dar. Isso é viver pela letra, pelos 10 mandamentos. Viver pelo Espírito é você acreditar no que o Espírito diz à igreja. Você está entendendo? Foi o que Jesus falou. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje na nova aliança. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, creia nisso, e você vai ver Deus agir na sua vida. Essa é a aliança do Espírito. É você crer no que a palavra diz. Um exemplo, eu não pago o preço para me lidar com demônios. Então eu vivo pela palavra do Espírito. E aonde é que está? Lucas 10, 19. Eu tenho vos dado poder. Então pronto. Eu creio. Mas tem gente que não quer crer, quer fazer.
quer produzir para poder lidar com demônios, eu não vou produzir, porque isso é uma razão. Eu vou crer e vou agir. Você está entendendo? É isso. É isso. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica, enche de vida. Muitos estão vivendo a letra. Viver a letra é viver a lei. Viver a letra é viver uma crença do que você é para Deus, do que você tem que ser para Deus, do que você pode dar para Deus. Viver o Espírito é você viver o que Ele preparou para você, o que Ele diz que você pode fazer, o que Ele diz que você é, e a posição que Ele te colocou é você se comportar de acordo com o que Ele fala, e não com o que você pensa. Você está entendendo? Viver o Espírito é viver de acordo com o que Deus fala. Viver a letra é viver de acordo com o que você pensa. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração. Quer dizer, se mova no que Deus fala de todo o teu coração, e não te apoie no teu próprio entendimento. Não se mova no teu entendimento próprio. Está tudo aí. Se você está discordando, esse pastor aí é um herege, talvez você diga. Eu estou cumprindo o meu chamado. Eu estou pregando o evangelho com base na Bíblia. Eu não estou pregando argumento próprio, eu estou mostrando na palavra. Se você está discordando de mim, você está discordando da palavra. Jesus disse: aquele que recebe um desses que eu envio, recebe a mim. Aquele que rejeita um desses aí, está rejeitando a mim. Você entende isso? A igreja só desfrutará hoje do poder de Deus, da solução sobrenatural da fé, quando a igreja entender e viver favor imerecido. Quando a igreja entender que é imerecido de fato. Quando a igreja entender que ela não tem poder para pagar o preço. Preste atenção, o favor imerecido é imerecido de Deus para nós, não porque Deus quis que fosse imerecido, mas porque o homem não pode pagar o preço dos benefícios dele para nós. Você está entendendo? Nós não temos condições de pagar preço. O preço é alto demais. Foi por isso que Jesus pagou, porque era o único que tinha condição de pagar o preço por nós. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justificados. Ele desceu ao inferno para que eu não desça mais para lá. O homem está indo para o inferno porque não sabe ou não crê que Jesus já passou por isso, por ele. Esta é a mensagem da reconciliação. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu quero chamar você para semear nesta obra. Até o dia 10 agora, eu tenho mais de 3 mil reais para honrar nesta obra. E eu quero chamar você para plantar uma semente, nos ajudar. Eu vivo pela fé.
O céu me dará isso. Se não for através de você, Deus vai fazer através de outro. Mas eu chamo você e dou essa oportunidade. Porque é um privilégio participar da obra de Deus. Participar da obra de Deus é a demonstração verdadeira do amor que temos por Ele. É quando temos a oportunidade de demonstrar alguma coisa. E eu queria chamar você para vir conosco, tá bom? E eu vou estar colocando o seu nome aqui. E amanhã eu vou estar no monte, eu e a pastora Raquel, dando graças ao meu Pai por você, guerreando por você, abençoando você. Então vem conosco. Ligue para nós, 992 61 62 63, tá bom? 992 61 62 63. Pastor, eu estou em outro estado, então coloca o 92, que é o nosso DDD, e chama no zap. Deus abençoe você. Irmão Daniel Alves, um abraço. Deus abençoe.